Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu tô aqui com o nosso bloquinho de cera, tá? A gente vai fazer aqui o canino superior, beleza? Na última aula eu tinha mostrado esse daqui pra vocês, tá? Tinha feito esse dente aqui pra vocês. Central superior. Beleza? Então agora nós vamos pro canino. Como que a gente vai fazer? Tô aqui com a mesma silhueta, ó, que eu fiz o central. Vou passar aqui no meu bloquinho. Qual que é a diferença que eu vou fazer aqui do central pro canino? Ao invés de deixar essa curvatura aqui, ó, bem acentuada da fossa, eu vou deixar um pouquinho mais um morrinho aqui, tá? Por conta da crista mediana do canino. E aí a gente vai contornando. Aqui então eu vou dar uma modificada. Deixar um morrinho aqui. Ponto aqui, vou fazer mais um ponto aqui também. Beleza, ó lá. Saiu meu desenho. O que que eu faço agora? Primeiro eu vou fazer as linhas de orientação. Então eu vou traçar aqui, ó, aonde vai ser a cervical. Vou contornar ela aqui no bloquinho. Beleza. Então, ó, aqui, ó, vocês viram, o meu desenho, ele sai um pouquinho mais para baixo lá, ó, do que o topo do bloquinho. Mas eu posso vir aqui, ó, e cortar já um pedaço. Então, eu reduzo já a minha coroa. Lembra que em aula eu falava para vocês para tomar cuidado no desenho, para não ficar a coroa tão grande? Olha lá, ó, pronto. Já reduzi. Diminuí ela. Então agora aqui eu venho. Primeiro, vou traçar a linha da bossa vestibular. Vou traçar a linha do símbolo. E vou traçar aqui a borda incisal. Ponta de cúspide que o canino vai ter aqui. Então essas linhas aqui vão guiar o meu corte. Faço ela por vestibular. Faço lá por palatina. E aí tá beleza. Então as linhas de orientação estão feitas. A silhueta ali pontilhada, agora eu vou melhorar o contorno. E aqui da ponta de cúspide da borda incisal que vai ter. Então aqui a gente vem... Aqui eu dou uma melhorada naquele abolamentinho aqui que eu quis fazer. Beleza? Olha lá, então ele não ficou tão... com a fossa tão convexa ali, né? Tão côncava, desculpa. Não ficou tão cavadinho ali, não ficou côncavo. Eu deixei mais plano ali para daí eu poder fazer o direcionamento da fossa, tá vendo? Ó. Eu que vou fazer o direcionamento dela ali depois. Então, feito isso, passei a projeção proximal, fiz o desenho, fiz o recorte, transferi para o bloco de cera, fiz as linhas de orientação, agora eu começo a vir com os cortes, tá? Então, vou cortar aqui primeiro o recorte da proximal, venho pela vestibular aqui, vou
retirando com cuidado a cera, tá? Sempre tentando deixar o mais plano possível. Vai tirando assim, ó, fatia por fatia. Observa a linha para não comer ela demais. Sempre tentar respeitar, porque depois a gente vai começar a dar as convergências, aquela lapidada no dente, e aí sim a gente fica com uma margem de segurança, né? Se por acaso acabar tirando demais, a gente ainda respeita a linha ali. Lembrar sempre de tentar corrigir aqui já, ó, a inclinação do corte, beleza? Ó, observem que eu comi um pouquinho mais próximo ali, ó. Aqui na parte de cima ainda ficou sobrando um pouco. Beleza, fiz aqui o corte. E agora eu vou prosseguindo. Vou tirar aqui então agora essa parte aqui, ó. Que no caso seria a bossa da vestibular, né? E aquela convergência aqui para cervical, para a linha do colo. Como é que eu faço? Suavizo um pouco a base aqui primeiro. Entro com um Lecron para fazer a suavização aqui da base. Por quê? A hora que eu vier com o meu estilete, ângulo reto aqui, né? 45 graus, eu faço uma inclinação aqui, ó, para poder fazer aquele corte. Então, a hora que eu entro 45 graus aqui com o meu estilete, lá embaixo a base já tá cortada. Então, ele facilita para a cera poder sair daqui, tá? Ó. Beleza? E aqui eu vou começando a ter o formato aqui, inclinação da face vestibular, né? E agora vamos lá pela palatina. Palatina, a mesma coisa, eu venho tirando fatia por fatia, devagar, pro corte ficar retinho, ó. E assim a gente vem. Então, observem, ó, já tá um pouquinho amassado, mas as duas linhas da parte superior, ó, elas estão aqui. Opa, caiu uns dentes no chão. Ó. Então, observem, a linha tá sendo preservada, tá sendo respeitada. E agora aqui na base, a mesma coisa. Venho, suavizo aqui um pouco. E venho aqui 45 graus com o estilete e faço o corte. Beleza, isso aí. Vou só dar uma alisadinha melhor aqui. Uma escovinha, sempre bom também para poder limpar, né? Alisar já um pouquinho mais, dar um pré-acabamentinho aqui na superfície. Olha lá.
Então, ó, bem retinho, com a linha preservada. E esse é o caminho, tá? Qual que é o próximo passo aqui agora? A gente fazer a projeção da face vestibular, certo? Então, aqui vai ser a vestibular. Pronto. Agora eu venho com o meu desenho da projeção vestibular, aquele formato pentagonal, e vou transferir ele aqui para cima. Então, vem aqui, vou segurar aqui primeiro aqui em cima e aqui embaixo. Então, vou marcar aqui a ponta da cúspide, a aresta longitudinal dele e vou descendo. Olha lá, saiu a marcação, é um pouquinho fora, a gente corrige ela aqui daí, tá? Então aqui vai ser a minha aresta longitudinal mesial, que ela é menor, né? E aqui vai ser a minha aresta longitudinal distal, mais larga. Pronto, tá aqui o desenho da minha projeção vestibular, aquele formato pentagonal. E agora o que que a gente vem fazendo? Começar a dar a inclinação aqui das faces de contato, né? A gente pode já tirar o chapéuzinho. Então, aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal distal. E agora, para tirar as proximais, a gente faz do mesmo jeito de antes. Suaviza a base. E vem fazendo a inclinação, tá? Então, assim, ó, a gente tem que pegar da aresta longitudinal para baixo. Não pode pegar tão aqui em cima, ó, tá? Senão acaba estreitando demais o dente. E a intenção não é estreitar. Fiz a inclinação aqui. Venho do outro lado aqui, só vou conferir bem esse corte. E aí venho também, inclino um pouco para baixo da aresta longitudinal e corto. Então, sempre respeitando um pouco da linha, né? Que depois a gente vem com as nossas convergências e com as lapidades, que daí a gente vai corrigir bem certinho. Então, observem, ele tá bem reto, ó, tá? Tá sem convergência aqui, ó, para a face palatina. Aqui embaixo. Então, a gente pode vir aqui agora, já melhora um pouco essa convergência, que é um pouquinho mais acentuada aqui para a palatina. Ó. Então, acentuei um pouquinho mais a convergência ali para a palatina, comparado com a vestibular. Vou acentuar até um pouquinho mais. Aí. Acentuei mais comparado com a vestibular. Então, aqui vai ser minha palatina.
Então, qual que é o próximo passo agora? A gente fez o recorte, então, desenho e recorte das duas projeções, né? Da proximal e depois da vestibular. Agora a gente vai começar a dar as convergências para esse dente, para ele não ficar reto e quadrado igual ele tá aqui, ó. Tá? Para ele começar a ter as inclinações que a gente precisa. Aqui ele tá bruto e aqui ele tá lapidado. Então a gente vai começar a dar as convergências para depois começar a lapidar ele. Convergências, como é que a gente vai fazer? Vamos traçar então aqui, ó, uma linha na bossa pela vestibular. Suave essas linhas, tá, pessoal? Senão acaba marcando demais. E uma linha aqui pela palatina, no cíngulo. Vou marcar aqui, então, uma linha bem da ponta da cúspide até lá na cervical. Por quê? Porque o canino vai ter duas inclinações, tá? Olhem lá, ó. Ele tem uma inclinação para distal e uma inclinação para mesial. Então, aqui a gente fez o guia, né? As linhas de orientação. Então, lá da ponta da cúspide até lá embaixo. Beleza? E agora a gente vem com aqueles nossos pontos. Cadê o meu dentinho com os pontos? Com esses nossos pontos aqui, ó. Então, um ponto aonde as linhas se cruzam, um ponto lá na borda incisal e outro ponto aqui na proximal um pouco mais para cima. Então, um ponto aqui, outro ponto aqui em cima e outro ponto mais ou menos aqui. Feito isso, eu faço a união desses pontos, né? Cruzo para cá, subo aqui, para eu poder começar a dar as inclinações da parte expulsiva e parte retentiva. Fiz aqui aquele meu formato de gota. Beleza? E é isso aqui que a gente vai remover. Então, venho aqui de dentro para fora e vou fazendo aquela inclinação da minha face vestibular. E agora aqui eu venho e faço a parte retentiva agora, de fora para dentro, tá? Então a gente vai aproveitar o mesmo ponto aqui onde as linhas se cruzam, um ponto lá na cervical por vestibular, um ponto lá na cervical pela proximal e o outro ponto a gente pode usar o mesmo, tá? Então aqui no meu bloco, ó, aquele ponto ficou preservado lá em cima, então eu vou fazer um ponto aqui na cervical por proximal, na cervical por vestibular e vou reforçar esse ponto aqui, tá? Se eu fizer a união desses pontos, eu vou ter a inclinação de fora para dentro. Então foi feito de um lado. Diferença. A gente vai fazer isso em toda a extensão vestibular, mesial distal, palatina, mesial distal. Então vamos lá. Mais um ponto aqui. Mais um ponto aqui em cima e outro ponto aqui. Faço a união desses pontos.
Deixa ele um pouquinho mais pra cima. Então, vou fazer esse outro corte aqui agora. Então, com o estilete, tem que ter firmeza na mão, tem que cortar devagarzinho, para ir pegando o jeito do estilete e evitar de se cortar, tá? Não precisa pôr força, porque a cera, ela é leve para cortar, tá? Olha lá. E agora falta a outra parte do recorte. Então, linhas lá na cervical agora. A gente faz a união desses pontos. E temos a outra parte para recortar. E assim ele vai se transformando daquela parte bruta, né? Daquela cera bruta para essa cera mais trabalhada. Olha aí, não. Começando a ter as inclinações. Então, olha, inclinação para mesial, mais curta. Inclinação para distal, ó, mais larga. Mais voltada para distal, ó, mais para dentro. E agora, o que a gente faz aqui de segredo na palatina? Ao invés de cortar reto, né? Vim aqui cortar, a gente vem, corta e levanta um pouquinho o estilete já para fazer a crista marginal que vai ficar aqui. Então, vamos lá. Um ponto lá na vestibular, na incisal, um ponto aqui na região do símbolo, outro ponto aqui atrás. Já vou fazer todos os pontos que a gente precisa aqui. Ponto aqui embaixo na cervical, ponto na cervical e um ponto na cervical. Então já vou unir os dois já. Vou unir aqui. Vou unir aqui em cima. E vou unir o outro. Então já tá tudo marcadinho aqui. Aqui eu tenho a gota, tanto de um lado como do outro. E aqui eu tenho aquela outra porção. Então eu venho aqui na gota, vou tirar suave e vou levantando aqui já, ó. Ó a diferença. Para já ir preservando aquela região, já dando de direção à fossa, a crista mediana aqui do canino e a borda e a crista marginal. Agora aqui eu venho, faço esse outro recorte, um pouco mais acentuado na palatina, a convergência. Beleza, pessoal. Olha lá, ó. Fiz então as convergências, as inclinações, tá? Então, palatina um pouco mais acentuada a convergência para cervical. Vestibular. O que tá faltando? Aquela lapidada agora, né? Trabalhar bem esse dentinho, alisar bem, corrigir os ângulos, e tirando as marcações, né? Arredondando ele bem, deixando ele com as características agora individuais dele, certo? Então por isso que é muito importante a gente ter o macromodelo presente para a gente poder conferindo e observando os detalhes.
Tem aquele aplicativo dental que é muito interessante também, que vocês já tinham baixado e estavam usando em sala, tá? Aquele ali é fantástico para poder aprender agora e poder trabalhar, tá? Eu acho que agora a parte mais legal do enceramento é essa, né? De você tirar as marcações das linhas, ir dando o acabamentinho, aquela lapidada final, arredondar bonitinho, né? Deixar ele com a característica que você quer, tá? Então, a próxima gravação eu vou mostrar essa lapidada e esse acabamento final dele.